verso 18. Todos encontraram? O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, nós cremos que fomos abençoados com essa parte dos louvores. Cremos que a atmosfera está propícia para o Teu Espírito Santo nos falar a Tua palavra, Senhor. Cremos que nossos corações estão prontos para receber o alimento da hora, o alimento espiritual em seu devido tempo, e que os meus lábios possam, ó Deus, ser purificados pelo Teu Espírito Santo e falar a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Eu gostaria de tomar aqui esse versículo, dessa frase, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E com a ajuda de Deus, caminhar através deste tema. Estamos vivendo nos últimos instantes, no qual nós cremos que estamos prestes a este grande evento que nós aguardamos, que é o nosso arrebatamento. Cremos que nós somos participantes dele. Eu creio que cada um de nós, durante a nossa caminhada, temos esse grande objetivo de alcançar a transformação dos nossos corpos, alcançar este rapto, que é uma promessa que ela foi feita, e eu creio que cada um de nós nos vemos neste quadro. Amém. Mas, para isso, é necessário que sempre nós nos lembramos, das promessas, sempre que nós lembramos, sempre é necessário nós lembrarmos das advertências, daquilo que Deus nos disse. E traçando aqui um paralelo, aqui nós lemos falando sobre Maria. Ela estava prometida em casamento a José, mas antes que ela tivesse qualquer relacionamento ali com ele, ela se engravidou da palavra, do Espírito Santo. E hoje nós vemos muitas vezes as pessoas, elas concebendo doutrinas erradas, elas concebendo os ensinamentos de homens, de igrejas, mas existe um povo que, como Maria, elas estão engravidando da palavra, elas estão concebendo da revelação da hora, da palavra do dia. E para estes que nós cremos que nós fazemos parte deste grupo, que nós vamos ver aqui duas igrejas que estavam recebendo essa mesma mensagem, porque nós olhamos para Isabel, aquela que estava concebendo, que concebeu o profeta, que concebeu a terceira manifestação de Elias, que foi João Batista. Ela também, através de Zacarias, recebeu a mensagem de Gabriel, assim como Maria recebeu. E nós vemos hoje, neste grupo da mensagem, é maravilhoso crer no profeta, receber o mensageiro, receber o William Branham como o profeta, como essa quarta manifestação de Elias, mas nós vemos que isso não é suficiente, porque quando nós olhamos para Mateus 25, quando Jesus vai trazer uma ilustração de como é o reino de Deus, ele traz duas igrejas, dois grupos, e ambos recebem a mensagem, ambos creram, receberam o alarido. E isso é um paralelo do que nós estamos vivendo hoje. Nós vemos dois grupos que creram no profeta, que receberam a mensagem. Nós vemos que são pessoas leitoras da mensagem, pessoas que conhecem profundamente a mensagem, que quando elas
precisam defender os seus interesses, quando elas precisam defender aquilo que elas acreditam, elas têm parágrafo para aquilo, têm escrituras, mas nós vemos que isso não foi suficiente, porque as virgens nécias, em algum momento, elas deixaram de avançar, elas deixaram de caminhar, e quando elas se deram por si, o esposo já tinha vindo e lhes faltou este azeite, que nós sabemos que é o Espírito Santo, e elas ficaram para trás. Então veja que é muito bom, é necessário nós sermos leitores da mensagem, da Bíblia, nós termos muito tempo ou pouco, ou algum tempo de mensagem, tudo isso é bom, mas ainda não é tudo, ainda não é suficiente. Às vezes nós damos nosso testemunho, que nós temos quase todas as mensagens, que nós temos muitos anos de mensagem, mas isso ainda não nos garante. É necessário que nós nos engravidamos dessa palavra, para que nós possamos gerar, assim como Maria, nos seus dias, ela engravidou do Espírito Santo, e o que ela estava gerando? Ela estava gerando o Messias, ela estava gerando a primeira vinda. E o que nós precisamos gerar hoje nos nossos dias? O rapto, o que é? A segunda vinda de Jesus Cristo, o Messias para os nossos dias. Amém? Então nós vamos caminhar aqui nesse paralelo, abrindo agora aqui em Lucas no capítulo 1. Veja que as duas igrejas elas eram contemporâneas, elas estavam juntas, recebendo essa mesma mensagem, mas uma concebeu Cristo, a palavra, e a outra concebeu o mensageiro. Quem sabe ela, ensinada pelos seus pastores, ensinada pelo seu sacerdote, ela creu no mensageiro, mas ela não passou disso. Então veja, nós somos privilegiados por ter crido no mensageiro, por ter recebido essa mensagem, mas precisamos avançar nessa caminhada. Amém? Em Lucas, no capítulo 1, traz essa história de Zacarias e Isabel. Vamos observar aqui alguns detalhes de Zacarias, que ele era um sacerdote da turma de Abias, eram 24 turmas, e essa turma era a 8ª turma. Você vai ver isso lá em 1 Crônicas, capítulo 24, no verso 10. E ali era feito um sorteio para que aquele que fosse sorteado, ele entrava no Santo dos Santos. E desta oportunidade, Zacarias foi o sorteado. E quando ele foi ali fazer aquele processo, Gabriel o visitou e trouxe para ele essa mensagem. Zacarias e a sua esposa já eram avançados em idade, e eles ainda não tinham filhos. E o anjo trouxe para Zacarias essa mensagem, que eles conceberiam um filho. E Zacarias duvidou. Os irmãos conhecem a história, eu vou aqui resumindo. Zacarias duvidou. Veja algo bem interessante aqui. Zacarias, nessa oportunidade, ele foi um sumo sacerdote, porque ele acessou o Santo dos Santos. E quando ele duvida ali, o anjo vai e fala para ele que ele ficaria mudo. E realmente ele ficou. E depois de completar o serviço ali, nos templos, ele volta para casa e ele vai ter com sua esposa. E nós vemos que nos nossos dias, quando foi aberto o mistério do 7º selo,
Nós vemos em Apocalipse 8, no verso 1, que houve meia hora de silêncio. Quando o sumo sacerdote se revelou para essa esposa de hoje, o que era essa semente que ele estava colocando nela? O Espírito Santo, trazendo para o espiritual. Isso foi feito em silêncio. Amém. Porque a intimidade, ela não foi revelada para o público. Amém. Ela foi em silêncio. Quando nós vemos na sequência de mensagens dos selos, quando chegou no 7º selo, as pessoas ficaram decepcionadas, porque elas esperavam algo ali em público, algo sendo feito ali, e elas não viram, porque estava sendo manifestado na vida de William Branham, estava sendo manifestado em oculto, e ele já tinha pregado. Deus sendo revelado, Deus sendo oculto ali em simplicidade, mas as pessoas não puderam ver, porque aquela obra estava sendo feita em segredo, porque era uma intimidade que estava acontecendo. Assim como Zacarias, quando ele volta para casa, aquela multidão que estava aqui, quando ele sai de dentro do templo e fica ali preocupado com o que estava acontecendo, porque ele demorou ali no serviço, mas quando ele saiu, ele não podia falar, então eles ficaram sem entender o que aconteceu, então ao público não foi revelado. Mas quando ele chegou em casa, ele foi ter com sua esposa, e ele executou ali, e ele cumpriu ali a parte que cabia a ele, e logo depois ela concebeu. Então, hoje, as pessoas, elas não estão vendo essa parte acontecendo em você. Esse 7º selo, que Deus está colocando a semente dele em você, a palavra. Mas isso está sendo gerado e logo isso vai vir à evidência. Logo isso vai ser exposto através do que nós temos visto, né, na sequência desses eventos de pós-rapto, de pós-tribulação. Isso vai se tornar público. Amém. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, essas coisas estão acontecendo em oculto. Amém? Então veja que interessante aqui. Maria, após ela receber essa visitação de Gabriel, ela, aqui no verso 26 do capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 26, também traz esse relato da visita de Gabriel a Maria. E vamos chamar a atenção aqui para alguns pontos. No verso 28, diz assim: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Veja que saudação que o anjo traz a Maria. Alegra-te, muito agraciada. Nós também temos recebido essa saudação do anjo do Senhor para nós. Nós temos recebido essa graça, nós temos recebido essa muito agraciada, essa revelação que você tem recebido. Só alguém que encontrou graça aos olhos de Deus, só alguém que encontrou graça para receber tamanho entendimento, não só o entendimento, mas ela estava gerando a palavra. Mas ela foi escolhida para gerar o Messias, para conceber a palavra dos seus dias. No meio de tantas pessoas, no meio de tantas virgens ali, no meio de tantas mulheres que aguardavam, que também estavam ali no templo, ouvindo o sacerdote ler os pergaminhos e trazer aquelas profecias de Isaías. Quem sabe elas também estavam ali desejando de ser elas, mas Maria encontrou graça. Amém. Quantas igrejas hoje estão dizendo que Jesus é o Senhor delas, que Deus é o Senhor delas, que Ele é o esposo delas, mas você sabe, Maria sabia que ela encontrou graça. Amém. Que você encontrou graça. Amém? Quem sabe ela estava ali no templo, vendo aqueles sacerdotes lendo, e ela ali carregando o Messias,
carregando aquela promessa dentro de si. Assim como você está carregando dentro de você esta palavra do dia. Amém. Glória a Deus. No verso 30, o anjo revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. O que ele veio e fez nos nossos dias, através de todos esses eventos usando o sétimo anjo de Apocalipse 17, ele nos tem revelado que nós somos a esposa do Cordeiro, que nós somos essa noiva de Cristo. Através da nossa fé, nós temos visto cada um de nós no quadro, nós temos nos identificado com essas escrituras, porque ele tem revelado individualmente para você quem ele é e quem você é. Amém? Aleluia. Porque a partir dessa visitação de Gabriel para Maria, a vida dela mudou completamente. Porque até então, ela era Maria que morava em Nazaré, num vilarejo, num lugar ali bem simples, como nós sabemos. Mas o anjo trouxe para ela agora a informação, a revelação de algo que ela não sabia, de algo que ela nem imaginava, nunca passou pela cabeça dela, que ela seria mãe do Salvador, que ela seria aquela que iria conceber Jesus Cristo, o nosso Redentor. Quem sabe nós caminhamos grande parte da nossa vida achando que nós éramos apenas mais um crente dessa mensagem, ou mais um perdido nesse mundo, até que Deus trilhou o nosso caminho e nos revelou quanta graça nós alcançamos da parte de Deus. Amém? Para ser aqueles que concebem a segunda vinda de Jesus Cristo. Amém. Para ser aqueles que traz Jesus à cena outra vez. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E veja que Maria, ela não tinha nenhum exemplo, na história de alguém que concebeu sem conhecer nenhum homem. E ela teve ali naturalmente um questionamento sobre como iria acontecer isso. Mas, mesmo sem entender como isso poderia acontecer, nós olhamos lá no versículo 38, que Maria declarou: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Mesmo sem entender, mesmo sem poder explicar como aquilo poderia acontecer, ela creu. E quando nós olhamos para Eva, lá no princípio, em Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus deu uma ordem para eles crescer e multiplicar. E Eva, quando ela foi tirada ali de Adão, ela já veio com aquela ordem de Deus. Só que ela também não entendeu como aquilo ia acontecer. Porém, ela deu ouvidos à interpretação que a serpente deu para ela de como aquilo poderia ser feito. Ela não aguardou aquilo se cumprir conforme Deus tinha dito. Conforme aquilo deveria ter sido feito. Ela se precipitou. E agora nós temos, na vinda do segundo Adão, Maria também não entendeu, mas ela creu, mas ela aguardou aquilo acontecer. Então veja a diferença. Mesmo sem explicação, mesmo sem poder entender aquilo, que era algo inédito, era algo na visão natural impossível, mas ela creu. E nós precisamos tomar esse posicionamento nas nossas vidas. Essa transformação dos nossos corpos, o qual nós olhamos todos os dias,
estamos perecendo naturalmente falando. Mesmo quem está saudável, a cada dia que passa, você está mais próximo da morte. Mesmo que você não tenha nenhuma doença, mas o seu corpo todos os dias está ficando mais débil. Mas Deus nos deu um penhor. Deus nos deu a cura, nos deu o Espírito Santo, para que nós tivéssemos um penhor de que Ele concluirá essa obra em nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos seguindo aqui. Então veja, a fé que Maria teve, mesmo sem entender. Na mensagem A Bem-aventurança Esquecida, de 61, no parágrafo 26. Aqui João, muito parecido com ele, deitado aqui na prisão, depois que ele ficou às margens do Jordão, saiu do deserto, recebeu o Espírito Santo no ventre de sua mãe. 3 meses antes dele nascer, certamente recebeu. Como? Quando ele ouviu pela primeira vez o nome de Jesus Cristo. Amém. Quando Maria chegou lá, e ela nunca havia sentido nada. O anjo acabara de fazer sombra sobre ela, o Espírito Santo havia dito, e ela foi à Judéia. E ela disse, Isabel, que ela seria mãe, Deus me cobriu com sua sombra, eu vou ter um filho. E disse que chamaria seu nome de Jesus. E o pequeno João já tinha 6 meses. Isabel estava em sua maternidade, gravidez, e ela ainda não havia sentido a vida. Veja que essa igreja que creu, que recebeu o mensageiro, que creu no profeta, ela não pôde produzir frutos, ela não pôde produzir aquilo que era necessário ela produzir. Veja que mesmo crendo no profeta, ela ficou com o profeta morto no seu ventre. E o que é isso? A pessoa que só vive das histórias do profeta, só vive das histórias que ela viu na mensagem, mas aquilo não veio e vivificou seu coração. Ela não teve aquelas experiências na sua vida. Lembra de Geazi, o servo de Eliseu, que sempre se orgulhava das histórias de Eliseu, né? Com Ramã, com tantos outros. Ele sempre ficava contando as histórias de Eliseu, mas ele não tinha uma experiência, ele não tinha ele mesmo uma intimidade com aquele Deus de Eliseu. E lembra quando Eliseu, após ver o rapto ali de Elias, e ele receber aquela capa, quando ele volta para atravessar o Jordão, ele pergunta, onde está o Deus de Elias? Ele não pergunta por Elias. E aquele mesmo Deus de Elias volta em porção dobrada sobre a vida dele. E nós sabemos que Eliseu foi um tipo para nós, para a noiva dos nossos dias. Então Maria estava ali com a mensagem, o mensageiro ali no seu ventre, mas aquilo não produziu a mesma vida, a mesma unção. Mas quando aquela que carregava a vida, que carregava o poder vivificador no seu ventre, quando ela chegou e trouxe aquela mensagem, aquela saudação, aquelas boas novas, então aquilo vivificou o que estava no ventre de Isabel e trouxe vida. E aquele bebê que estava ali já há 6 meses, ele agitou. Então quando nós chegamos e quando nós estamos carregando essa vida dentro de nós, se você encontra com alguém, mesmo que é um crente da mensagem já há décadas, mas isso não produziu nada na vida dele, e você chega trazendo essas boas novas, carregando essa vida dentro de você, isso vai despertar a vida dessa pessoa. E mesmo que houver enfermidade, mesmo que houver uma atmosfera de morte, um ambiente de morte, você vai levar vida. Veja que Isabel, ela reage àquela saudação de Maria,
E ela, a partir do verso 39 do capítulo 1, traz esse relato. Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou em seu ventre, e Isabel ficou plena do Espírito Santo, e com forte grito exclamou: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Amém. Pois no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou de alegria. Amém. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo que lhe foi revelado. Amém. Veja, nós somos bem-aventurados, porque nós temos crido em tudo que o Senhor nos tem revelado. Amém? Veja, todas essas promessas que Gabriel, toda essa mensagem que Gabriel trouxe para Maria, ela creu, mesmo que naquele instante ela não tinha sentido nada, não veio nenhuma sensação naquele momento, quando ela recebeu a mensagem, mas ela creu, ela tomou Deus em sua palavra. E isso nós vemos tanto na parte de cura do nosso físico, como do nosso rapto, como dessas promessas que estão por vir, que estão mais adiante. Nós ainda não estamos vendo isso, nós ainda não estamos tocando isso, mas assim como Maria, ela creu. Então nós podemos tomar esse exemplo e crer nessas coisas. Quando nós olhamos para essas promessas, para nos encorajar da volta da noiva, em Apocalipse 19, de todos os eventos que ocorrem entre o final da tribulação e o início do milênio, e o próprio milênio, tudo isso nós ainda não podemos tocar, mas isso tem se tornado realidade a partir do momento que nós tomamos Deus em sua palavra. Então esse rapto, ele vai se tornando mais realidade. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa na mensagem Redenção em Plenitude e Regozijo, no 149. Então saia da condição de morto e desperte, e apenas sacuda-se assim e acorde. E antes de mais nada, você dá uma olhada e tudo lhe parece diferente. Aquele indivíduo com quem você não falava, você se apressa para chegar até ele e falar com ele. Sim, Senhor, tem que falar com ele. É só isso. Todas aquelas coisas. Devolva aquelas ferramentas de pneu e aquelas coisas que você tirou do hotel aquela vez, aquela velha toalha que você enrolou nos talheres, que você tirou da mesa, você voltará com pressa para devolver aquilo. Você devolverá mesmo. Sim, Senhor. Isso fará você uma nova criatura em Cristo Jesus. Coisas simples, coisas graves, qualquer que seja, mas esse Espírito Santo, se ele está dentro do nosso ventre, da nossa alma, ele vai nos incomodar até que nós vamos acertando cada coisa que seja empecilho para o nosso arrebatamento. Amém? Glória a Deus. Veja, nós sabemos que aquela igreja, aquele grupo de Nécia, eles não conheceram o esposo, porque o esposo veio, as prudentes entraram e aquelas ficaram do lado de fora. E sem conhecer, sem esse relacionamento íntimo, que nós vemos na Bíblia, e conheceu Adão, a sua esposa, e ela concebeu. Então aquela igreja que não conheceu, ela não pôde gerar dele. Então, meus irmãos, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. Como Maria, ele fez sombra sobre ela e ela concebeu o Messias. Se nós ficamos apenas com a mensagem do profeta, apenas com Eliezer, nós não vamos conceber do esposo. Veja um quadro que é
o tipo nosso, que é Rebeca, lá em Gênesis 24, Rebeca, ela recebeu Eliezer, ela creu na sua mensagem, foi-lhe enviado o mensageiro Eliezer, como nos foi enviado o mensageiro William Branham. Amém. Aleluia. Sabemos que Abraão, ele orou a Deus e foi o anjo do Senhor adiante dele, adiante de Eliezer, assim como nós vemos em Apocalipse 10, no verso 1, o anjo forte descendo com o livrinho, antes que esse mensageiro terreno pudesse se manifestar, e foi feita aquela obra sobrenatural em Rebeca, para que ela pudesse crer. Quando o anjo terreno aparecesse e orasse a Deus que enviasse uma virgem que pudesse dar de beber os camelos, e a ele mesmo já tinha sido enviado o anjo do Senhor na frente, e ela tinha algo dentro dela que correspondeu àquela mensagem do anjo terreno. Amém. Antes de William Branham vir à cena, o anjo celeste já tinha sido enviado e já tinha descido com esse livro, descido com essas teofanias, com essa semente de Deus nos nossos corações. Quando ele disse a palavra, já tinha semente no nosso coração, que veio da parte de Deus para crer nessa mensagem. E assim Rebeca tomou a decisão de ir com aquele mensageiro, com aquele homem desconhecido. A sua família tentou ali que ela ficasse mais tempo, né? Quantas vezes na nossa caminhada, nossa família, afeto e tantos empecilhos, mas tinha sido feita uma obra no coração dela. Ela queria encontrar com Isaac, mesmo sem conhecê-lo, mas algo estava dentro dela clamando para ir ao encontro de Isaac. Algo está clamando no nosso coração para ir ao encontro do nosso Isaac. Amém? E Rebeca, os irmãos vão ver a história ali em capítulo 24 de Gênesis. Ela vai com algumas virgens ali com ela, e a Bíblia cita ali que tinha 10 camelos. Então aqueles 10 camelos foram ocupados, e nós lembramos novamente das 10 virgens. Mas Rebeca, ela era daquele grupo prudente, porque ela não ficou somente com o mensageiro, ela não ficou apenas com os presentes que foi levado, né? Com as curas, com todos os benefícios que o William Branham trouxe através de sua mensagem. Tudo isso foi muito bom, mas o objetivo dela era encontrar com Isaac. Amém. Aleluia. Então ela seguiu, e ela, na sua caminhada, quando chegou ali no local onde ela pôde ver Isaac, e ela perguntou ali para Eliezer quem era aquele moço, e ele disse ao meu Senhor, ela foi correndo encontrá-lo. E aquelas outras virgens que estavam no camelo, elas não entraram na tenda. Quem entrou na tenda de Sara e concebeu de Isaac foi Rebeca. Então veja, devido àquela obra que aconteceu no coração de Rebeca, e isso tem acontecido no coração de cada eleito. Ele não só recebeu essa mensagem, mas ele está indo adiante. Ele não ficou apenas com as coisas que eram, não apenas com as coisas que são, mas ele está seguindo adiante com essas coisas que hão de ser, até que isso nos levará para encontrar com Isaac. Glória a Deus. E o profeta fala na mensagem possuindo as portas do inimigo, que aquele mesmo camelo que ela deu de beber, ele conduziu ela a encontrar com Isaac. E ele fala que aquilo era uma besta, aquilo era um poder, aquilo era o Espírito Santo. Esse mesmo poder que você está alimentando através da palavra, porque a palavra é o Espírito Santo. A palavra e o Espírito Santo é a mesma coisa. Então, se você está alimentando dessa
essa palavra, essa mesma palavra que você está alimentando, te levará a encontrar com Isaac. Glória a Deus. E nós vemos que Rebeca, após casar com Isaac, ela recebeu toda a herança de Abraão. Após o nosso casamento com Jesus, após ele ser concretizado, nós receberemos toda a herança do nosso Deus. Amém. Aleluia. E um tipo perfeito, como nós sabemos que Deus é imutável, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ela foi mãe de Jacó. E após Jacó é que veio o povo de Israel. Nós sabemos que Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E Rebeca, a Bíblia fala que Deus revelou para ela que daqueles 2 filhos, aqueles gêmeos, seriam 2 poderosas nações. E nós vemos no decorrer da história que Rebeca orientou a Jacó a se passar pelo seu irmão e receber a bênção, e receber a primogenitura. Então nós vemos que, assim como foi lá no início, Rebeca, esposa de Isaac, uma gentia, porque ela foi antes do povo judeu ser manifestado. Assim como ela carregava o mistério da primogenitura, nós vamos ver lá em Apocalipse 7, a esposa de Isaac, levando a primogenitura, levando o Espírito Santo para os judeus. Amém. Novamente. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Não falha. O profeta sempre se baseou nos tipos da Bíblia. E quando nós olhamos para o tipo, da forma que Deus fez uma vez, Ele vai operar daquela forma. Amém? Aleluia. Então, cada um de nós cremos que nós somos Rebeca, se nós cremos que nós somos a esposa de Jesus Cristo, nós teremos participação na primogenitura dos judeus. Amém? Glória a Deus. Então vamos caminhando aqui. Veja essa citação da mensagem, por que não somos uma denominação? Parágrafo 39 em diante. Vocês observaram Rebeca, quando Eliezer a encontrou, foi ao entardecer e ela deu de beber ao camelo, porque Eliezer disse: se a donzela der de beber a este camelo, seja esta e me dê um gole de água, que seja esta a que tu tens escolhido, Senhor, para que seja a noiva de teu servo Isaque. E enquanto ainda orava, veio Rebeca e tirou água e lhe deu um gole, e deu de beber ao camelo. Note, o camelo era uma besta, e aquela mesma besta a qual ela deu de beber, era aquela que o levou até seu noivo Isaque. E hoje, o poder do Espírito Santo ao qual a igreja está dando de beber e adorando, é o que a levará dessa terra para encontrar-se com o noivo. Certamente, Isaque estará no campo ao entardecer. Nós não encontraremos com o Senhor lá na glória. Efésios capítulo 5. Isto faz os metodistas se prepararem para gritar: pense nisto, o Senhor Isaque tinha vindo da casa de seu pai e estava no campo quando viu Rebeca vindo sobre o camelo. E ela o amou à primeira vista. Saltou do camelo e correu para encontrá-lo. Isso é correto. É aí onde nós encontramos com o Senhor. Então veja, aquele amor, antes dela conhecer Isaque, mas ouvindo aquilo que Eliezer tinha contado sobre ele. Nós, ao longo da nossa jornada, lendo o que o profeta nos contou sobre o nosso Isaque, nós fomos desenvolvendo o amor por ele. Amém? Amém? Glória a Deus. Veja nessa citação, possuindo as portas do inimigo, no parágrafo 13. Esta é a maneira que isto tem trazido toda a semente de Deus. Tem que ser da sua boca. Deus deseja ouvir de você. Então, quando ela foi colocada
teste, ela nunca hesitou um minuto. Ela disse: eu irei, eu gosto disso. Não deixe-me resolver, deixe-me estudar isso outra vez. Ela foi totalmente... Este é o povo que Deus pode usar. Quando você está totalmente persuadido que Deus guardará a sua promessa. Disse: eu irei. Amém. Quando nós tomamos essa atitude de caminhar, de avançar no Evangelho, não ficar satisfeito com o que nós temos recebido hoje, com a experiência que nós tivemos até ontem na nossa vida cristã. Tudo isso é muito bom, mas nós precisamos avançar. Aleluia. Rebeca decidiu pela palavra. Ela poderia ter ficado ali no seu conforto, com a sua família, com tudo que ela tinha, mas ela decidiu avançar. Amém. Veja, um dos motivos que as virgens Nécia lhe falta azeite é porque elas se acomodam, elas acham que elas já têm o suficiente. Verdade. E quando nós pensamos que temos o suficiente, nós deixamos de buscar, nós deixamos de desejar mais. Veja que no mundo natural, as pessoas sempre estão procurando mais e mais, elas nunca estão satisfeitas. Claro que isso é devido ao capitalismo, ao consumismo, para as pessoas sempre estarem comprando, sempre nesse ciclo. Mas elas nunca estão satisfeitas. E no espiritual, as pessoas alcançam uma experiência com Deus e acham que já foi tudo. E param por ali. As pessoas, elas estão quase para alcançar o novo nascimento, mas aí se tem uma emoção, algo de Deus, uma cura, elas já param por ali. Ou às vezes chegam a nascer de novo, mas ficam bebês espirituais. Lembra quando Paulo está se dirigindo aos hebreus e ele fala sobre o leite, sobre que eles precisavam alimentar de alimento sólido, porque tinham cristãos ainda bebês espirituais. Então veja, Deus nos nossos dias tem nos enviado, tem nos servido uma mesa de 7 pratos, de 7 cardápios. Nós tivemos 7 selos, alimento sólido, para produzir em nós fé de rapto, trovões. Não para ser apenas adeptos à mensagem, não para ser apenas um tipo de Geazi contando as histórias do profeta, mas isso trouxe alimento sólido para produzir em nós essa fé perfeita, para tomar uma decisão como Rebeca, deixar toda a segurança ali, todo o conforto, tudo que ela conhecia como verdadeiro, como seguro, e ir para algo desconhecido. Mas por quê? Algo sobrenatural aconteceu na vida dela, tinha algo clamando por aquele esposo. Amém. Aleluia. E se tem algo clamando em você por esse Isaac, então esse rapto é para você. Amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A mensagem Parente Redentor, parágrafo 88. Deus não importa o que tu faças comigo, irei a si mesmo. Se morrer está bem, viva ou morra, ou o que seja que for. Se eles rirem de mim, me criticarem, não faz diferença nenhuma. Eu irei de todo jeito. Essa é uma decisão clara, como Rebeca fez antes que visse Isaac. Por isso, é uma fé especial. Porque os judeus precisam de sinais. E muitas pessoas, mesmo no meio gentil, precisam de sinal. Precisa de ver a operação dos dons. Mas veja, ela nem conhecia Isaac. Podia ser até alguém que estava apenas querendo sequestrar ali aquelas mulheres,
aquele povo árabe ali do deserto que comercializa camelo, comercializa tudo enquanto há, poderia ser uma coisa dessa. Mas o anjo do Senhor tinha ido adiante dela. Amém. Abraão, aquele que o Senhor tirou do nome de Elohim e colocou aquela letra no nome dele, o tipo dos nossos dias, Deus tirou o nome desse mensageiro, Brana, com aquele H, que tinha uma filha Sara, uma filha Rebeca. Aleluia. Amém? Amém. Veja, até na vida natural do profeta, Deus trouxe esses tipos, Deus trouxe esses paralelos. Então veja, ela disse: eu irei, decisão clara, feita rapidamente. Ela pegou-se àquilo. Isso foi o que Ruth fez. Orfa voltou para trás. E pregadores que lhe falam que a vida cristã é um caminho florido, tranquilo, sem preocupação, ele está enganado. Ele nunca aceitou aquela experiência por si mesmo. O mundo te odeia e o povo irá te odiar. Você precisa tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Aleluia. E deixar que os outros riam de você, te critiquem ou qualquer outra coisa. Você precisa ser diferente. Você é nascido de uma outra nação. Amém. Aleluia. Nós não vamos conseguir agradar a Deus e o mundo. E o mundo hoje não é mais esse mundo exterior aí. É dentro da estrutura mesmo de igreja. Se você é espiritual, é como José. Não eram as pessoas lá de fora que não gostavam de José. Eram os irmãos dele, seus próprios irmãos, porque ele era espiritual. E se você rende a sua vida a Deus e é espiritual, assim como José foi, você vai ver uma separação. Não que você não quer estar com as pessoas, não que você quer se afastar das pessoas, mas isso vai te afastar. Você vai ser odiado por isso. É verdade. Mas veja, faça como Ruth, não volte, não desista, siga avante. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade. Porque pela sua decisão, você vai alcançar Glória a Deus. a promessa de encontrar com o nosso Isaac. Aleluia. Você vai gerar a segunda vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. A mensagem redenção em plenitude e regozijo. Veja, estavam cheios de vinho novo, isso mesmo, vinho que vem de Deus, do céu. Você já viu um bêbado? Ele simplesmente é apaixonado por todo mundo. Veja, não importa, assim é quando alguém se embriaga no espírito. A Bíblia diz: não vos embriagueis com bebida forte, com excesso, mas embriagai-vos do Espírito. Amém. O Espírito de Deus deixa você tão embriagado que você esquece todos os seus inimigos. Glória a Deus. E tudo. Todos são apaixonados por você. Amém. Não importa quem esteja perto de você. Você é o homem mais importante do país, então. Seus complexos, seus medos, tudo isso cai por terra. Amém. Glória a Deus. Porque você está embriagado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não importa se você não está agradando aos homens. Você está embriagado com o Espírito Santo. Você só importa em agradar ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Não importa se seu próximo sentado perto de você foi a alguma igreja enobrecida. Apenas deixe o Espírito Santo entrar em você uma só vez. Veja o que acontece. Fique bem embriagado mesmo. Você verá o que acontece. Você dirá: irmã, eu tenho. Você também vai querer. Aleluia. Isso mesmo. Sim, Senhor, algo acontecerá. Glória a Deus. Você vai ser salvo. Você vai despertar sede nas pessoas. Aleluia. Amém.
Nós precisamos mais disso. Temos ouvido muita palavra, temos ouvido muita pregação, muito ensinamento, mas precisamos embriagar um pouco mais desse Espírito Santo. Maria não estava disputando citações lá com ninguém para provar que ela carregava o Messias. Maria não estava lá nas redes sociais, nas plataformas digitais, com arsenal de parágrafo para provar nada para ninguém. Ela só estava carregando a vida dentro dela. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Se as pessoas se ocupassem mais em encher com o Espírito Santo, teria muito menos atritos dessa forma, teria muito menos problemas entre as pessoas, É verdade. entre os pastores, se eles ensinassem mais o povo a se encher do Espírito Santo, para começar, se eles tivessem se enchido, não ia precisar ficar guerreando nos cultos, ocupando o espaço para trazer o alimento, para ficar disputando. É verdade. Se eles estivessem embriagados com esse Espírito Santo, eles iriam incentivar, cativar o povo, despertar desejo no povo por esse Espírito Santo. Mas estão despertando ira no povo, porque falta estar embriagados do Espírito Glória a Santo. Deus. Aleluia. Mas não ligue para isso, não olhe para isso. Aleluia. Venha se embriagar do Espírito Santo. E nada disso que está acontecendo ao redor vai te prejudicar, vai te impactar. Glória. Você está tão bêbado que tudo isso que está acontecendo não vai fazer diferença. É verdade. Se todas as vezes que as lutas viessem contra nós estivéssemos embriagados do Espírito Santo, as preocupações, as ansiedades, elas iriam ser anuladas. É verdade. O bêbado pode estar devendo com o nome do SPC, onde estiver, não está preocupado. Lá estavam eles, todos bêbados com vinho novo. E ouçam, algumas de vocês, irmãs, aqui, vocês sabiam que a bendita Virgem Maria estava nisso? Agora, ela teve que subir ali. A mãe de Jesus Cristo teve que subir ali e ser incluída naquele grupo de pessoas. Amém. Tão embriagada no Espírito que até cambaleava como se ela estivesse bêbada. É verdade. E acha que você vai para o céu porque vai à igreja com o seu inário debaixo do braço? E vai todo domingo de manhã e o sino toca, e senta e ouve algum e volta? Você nunca irá. Você tem que tomar esse caminho, porque esse é o único caminho que Deus preparou e chegou a preparar, e você andará nele ou não entrará lá. Eu não sou o seu juiz, mas estou pregando o Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. O profeta disse: o mesmo camelo que Rebeca deu água para ele, que ela alimentou, foi o camelo que levou ela para encontrar com Isaac. Glória. Aleluia. O mesmo Espírito Santo que você alimenta é que vai te levar a encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Veja, se eu deixo de alimentar esse Espírito Santo, é igual a história da cruz. Acho que é o profeta que conta que uma pessoa estava ali, todos carregando a sua cruz, mas aquela cruz estava muito pesada, foi cortando um pedacinho, até que a cruz dele já estava bem pequena. Mas chegou a determinado lugar que tinha que atravessar, e aí todo mundo que estava carregando a cruz Aleluia. passou e ele tinha cortado a cruz, não deu para atravessar. Aleluia. Fazendo essa analogia com o Espírito Santo, talvez nós estamos com muito pouco do Espírito Santo para atravessar É verdade.
Porque para encontrar com ele nos ares, veja, o profeta fala, a Bíblia fala que vamos encontrar com ele nos ares. Então precisa de um poder aqui, vivificador, uma fé aqui que vai nos levar a essa altura. Veja, Apocalipse 4, aquela voz diz para João, subi cá. Tinha uma fé em João, tinha uma revelação em João, que elevou ele àquela dimensão. Foi aberta a janela, mas ele teve que subir cá. Então veja, João, tipo da noiva, nós estamos recebendo essa fé, porque tem essa parte que nós devemos fazer. Nós precisamos alimentar esse Espírito Santo. Essa nave que está vindo nos buscar, como nós cantamos, ela não vai descer aqui. Nós sabemos que Jesus só colocará os pés na terra na terceira vinda. Ouvimos sobre a sétima trombeta, que ilustra muito bem o momento que Jesus colocará os seus pés na terra. Mas aqui na segunda vinda, todos os tipos da Bíblia, Rebeca teve que andar até certo ponto do caminho para encontrar com Isaac. E nós precisamos alimentar essa fé para encontrar com o nosso Isaac. Senão vai faltar e nós não vamos subir. Ele não vai pegar na nossa mão. Então, vamos levar essa vida espiritual mais a sério. Vamos deixar de alimentar outras coisas que não vai nos agregar, não vai nos levar a lugar algum. Claro, muitas coisas vão nos levar sim a uma vida mais próspera, a uma vida mais confortável, a alcançar objetivos e metas na nossa vida natural. Mas o que é mais importante para nós? Aleluia. Qual foi o propósito de Deus nas nossas vidas? De passar aqui nessa terra para ser bem-sucedidos aqui, ou para testemunhar de sua palavra e testificar que Ele vive, que Ele ressuscitou, e que Ele tem uma noiva para ser arrebatada nesses dias. Aleluia. Louvado e santo seja. Aleluia. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Então veja, mais uma citação aqui da mensagem Melquisedeque, o grande príncipe e rei. (182) 182 até o 184. Maria não pôde entender como poderia ela ter um neném, não conhecendo nenhum homem. Ele disse: porém o Espírito Santo fará sombra sobre ti, ele fará com que isto aconteça. Ela disse: eis que a serva do Senhor, cumpra-se em mim. Como ia ser feito? Ela não sabia, porém ela lançou sua âncora além do véu e saiu testificando que ela ia ter um bebê, antes que ela sentisse a vida ou qualquer coisa. Ela chamou aquelas coisas que não eram como se elas já fossem. Glória a Deus. A cada dia que passa, o nosso corpo está perecendo. A cada dia que passa, está mais difícil para viver uma vida cristã. Mas vamos chamar as coisas como Maria fez. Ela disse: eis aqui, Senhor, se há um rapto, eis-me aqui. Eu desejo. Glória a Deus. Cumpra-se em mim. O profeta fala aqui em uma citação que haja mais Marias nos nossos dias, pessoas dispostas a entregar as suas vidas para Cristo, para que a palavra de Deus encontre lugar e cumpra essas escrituras, que não fique aqui só no papel. No papel o sacerdote estava lendo lá no templo, mas precisava de alguém com o ventre aberto, com o coração aberto, para que essa palavra que um dia foi falada
encontrasse lugar e pudesse produzir isso. Aleluia. Que Deus nos ajude a despertar para estar aqui. As mensagens foram gravadas em fitas, estão escritas, estão reproduzidas em áudio, vídeo, de todas as formas possíveis, mas elas precisam agora ser reproduzidas aqui nos nossos corações. Aleluia. Precisam encontrar lugar para que isso que um dia foi falado possa agora ser vivido. E como nós podemos viver isso? Somente com o Espírito Santo em nós, porque Ele que escreveu e é Ele que nos faz viver isso. De nós mesmos nós não podemos. Maria tinha condição para cumprir aquilo, aquela escritura? Não tinha. Mas ela diz: cumpre em mim. Estou aqui. Eva se precipitou e deu ouvidos à astúcia da serpente, do diabo, apresentando para ela uma interpretação, um ensino daquilo que Deus disse. Ela não conseguiu ficar com a palavra de Deus. Aleluia. Veja esse paralelo de Lucas, a partir do verso 26, de Maria se colocando totalmente rendida a Deus, totalmente rendida à palavra de Deus, de Gênesis 1:28. Eva, se tivesse esperado, se tivesse crido, mesmo que ela não soubesse naquele momento como isso podia acontecer, mas ela não pôde crer como Maria creu. Na mensagem desde então, a partir do parágrafo 159, Maria se tornou uma mulher diferente. Aquela pequena virgem tímida saiu por todas as partes testificando: eu vou ter um bebê, sem conhecer varão algum. Ela não esperou até ver que tinha dado positivo. Ela não esperou até ela sentir vida. Ela não esperou por nada positivo. A palavra do anjo foi suficiente para ela. Ela havia se encontrado com Deus. Agora, se você pudesse fazer aquilo, se tivéssemos mais Marias aqui nesta noite, se tivéssemos Marias que espere até eu ver se não noto mais um pouquinho, antes de dizer qualquer coisa, antes dela sentir qualquer coisa, ela simplesmente tomou a Deus em sua palavra e começou a louvá-lo por isso. Ó, que coisa! Amém, aleluia. No parágrafo 165 da mesma mensagem, Jesus nunca disse: você sentiu? Ele disse: você creu? Você deseja crer nisso? Glória a Deus. Vamos tomar Deus em sua palavra. Há um rapto para nós. Há uma transformação de corpos para nós. Ou será que nós vamos continuar olhando como Ló para as campinas de Sodoma, para o que nós podemos alcançar nesse mundo, enquanto vamos perecendo? Será que vamos esperar ainda as leis ficarem cada vez mais desfavoráveis para nós sermos cristãos aqui na terra? Para que a criação dos filhos fique cada vez mais difíceis? Será que vamos esperar isso? O diabo continuar matando com Covid, com todas as doenças que tem? Ou nós vamos tomar Deus em sua palavra e desejar isso? Glória a Deus. Está em nossas mãos. Amém, aleluia. Em Jesus, aleluia. O anjo Gabriel, aquele que portava a semente, o mistério da verdadeira Maria,
a verdadeira pessoa, o verdadeiro propósito que ela tinha em sua vida. Ele que carrega esse mistério, esse livro, como nós falamos aqui na oportunidade anterior, falamos das nossas biografias, do livro da nossa vida natural e do livro da vida do Cordeiro, daquilo que Deus escreveu sobre nós. Gabriel, aquele que traz essa mensagem, ele trouxe nos nossos dias. Agora, basta a cada um de nós crer nisso, tomar isso como o assim diz o Senhor, como absoluto nas nossas vidas, e viver essa vida que Ele nos mostrou, esse propósito que Ele nos mostrou, ou viver isso que nós temos visto, que é a nossa vida natural, que está sendo escrita a cada dia. Maria tomou a revelação de Gabriel e cumpra em mim. Amém. E a partir daquele dia, a vida que Maria tinha até então, ela ficou no passado. Não que ela era uma pecadora, mas a partir do momento que o mistério da sua vida foi aberto, aquilo passou a ser agora executado, aquilo passou a ser agora a vida dela. Glória. Não mais apenas aqueles planos do casamento com José, de quem sabe uma família. Aquilo ficou em segundo plano. Verdade. Aleluia. Porque José não conheceu Maria até que Jesus nascesse e etc. Veja, se nós realmente cremos naquilo que esse anjo forte, Gabriel, desceu, como nós vimos em Apocalipse 10, com um livrinho, revelando esse propósito, esse verdadeiro propósito das nossas vidas, a nossa vida natural será em segundo plano. Amém. Verdade. Amém? Amém. Então, meus irmãos, veja, aquela que encontrou graça aos olhos de Deus, Maria. E hoje, quem encontrou graça aos olhos de Deus para conceber a segunda vinda de Jesus Cristo? Como diz lá em Cantares, no capítulo 6, quem é essa? Nós podemos olhar hoje para nós e dizer: nós temos encontrado graça aos olhos de Deus. Amém. Porque nós recebemos essa mensagem, recebemos essa visitação. Não vimos, Gabriel não veio falar conosco como com Maria, mas ele enviou um mensageiro que nos trouxe esses mistérios revelados. Então veja a graça que você encontrou aos olhos de Deus. Então não despreze isso. Aleluia. Não deixe isso se tornar comum. Nós corremos esse risco de, ao longo dos anos, as mensagens, todas as revelações que nós já recebemos, se tornar algo comum, se tornar natural. Mas veja, o Espírito Santo sempre renova o nosso entendimento. Por isso estamos falando, não vamos deixar que as experiências passadas sejam tudo que nós temos. Vamos conhecer a Deus dia após dia. Amém. Vamos renovar o nosso entendimento. Vamos crescer. Glória a Deus. Quem é essa que tem encontrado graça aos olhos de Deus hoje? Aleluia. É você. Amém. É verdade. Aleluia. Aleluia. Tinha uma Maria lá em Lucas 1, a partir do verso 26, em Mateus 1, que estava ouvindo direto de Gabriel. Aleluia. E hoje, quem está ouvindo direto de Deus, do Espírito Santo, ele está falando direto com você. Amém. Assim como Boaz, quando Ruth deitou ali aos seus pés, recebendo aquelas porções, 6 porções, e ele falou com ela, naquele silêncio. Aleluia.
Só ela ouviu dele. Aleluia. No meio dessa confusão religiosa que está sendo feita dentro da mensagem, você está ouvindo dele. Aleluia. Glória. E achou-se grávida do Espírito Santo. Se você está alimentando essa palavra, esse Espírito Santo, você está grávida dele. Ele tem colocado semente em você. Ruth, após receber aquelas 6 porções, por que ele deu para ela 6 porções? Porque a 7ª era ele mesmo. Boaz Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. ia dar para ela a semente após a concretização do casamento. Noemi seria redimida. Aleluia. E Ruth ia herdar todas as coisas. Aleluia. Nós recebemos as porções, mas Ele está nos dando agora, através da revelação do 7º selo, Aleluia. não só porção, como as eras receberam porção do Espírito Santo. Você está recebendo agora Ele por completo. Ele está se revelando a você, porque só porção não gera o filho. Aleluia. Mas quando Ele se revela a você, então você pode gerar o filho, Amém. gerar a segunda vida. Aleluia. Nós precisamos gerar essa segunda vida, porque nós queremos voltar. Glória. Apocalipse 19, tomar posse dessa terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Irmãos, como nós lemos aqui, redenção em plenitude e em regozijo. Se nós nos embriagarmos desse azeite, nós vamos tomar posse disso. Nós vamos tomar posse dessas promessas, crer nessas coisas de fato, porque a nossa vida ela reflete a nossa fé. Amém. Se nós estamos crendo nessas coisas, nós vamos viver como quem realmente está esperando isso acontecer. Como aqueles judeus lá estão aguardando o Messias. Eles clamam, eles clamam, eles clamam. Se nós estamos desejando esse rapto, nós vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar. Aleluia. Se isso está aqui, compungindo os nossos corações, se isso está agitando a nossa alma, como agitou aquele João Batista que estava no ventre ali de Isabel, e ela deu um grito aqui, como a Bíblia fala, ela saiu de si. Se isso está mexendo no seu coração, você vai sair dessa zona de conforto, você vai sair dessa atmosfera e vai saltar do seu ventre, como Jesus falou, rios de águas vivas. Isso vai agitar o seu ser, assim como agitou Isabel, que ela recebeu Maria, que carregava o poder vivificador, que carregava a vida, o Messias dentro dela, e aquilo agitou o coração de Isabel. Isso vai agitar o seu coração, mesmo que você, quem sabe, esteja dormindo, mesmo que às vezes esteja desanimado, enfraquecido, mas o poder vivificador está aqui nesta noite, através da palavra sendo falada. Se você está fraco, isso vai te fortalecer. Você vai ver que essa palavra é viva. Aleluia. Aleluia. Isso não é só teoria que estamos trazendo aqui. Veja, venha se embriagar deste vinho, Santo, aleluia. Aleluia. porque Deus não permitiu que o diabo tocasse nem no azeite nem no vinho. Lá em Apocalipse 6, Amém. ele não permitiu Verdade. que ele tocasse na revelação, no estímulo da revelação. Não importa o quanto ele se levanta, Amém. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. não importa o quanto o diabo tente colocar em descrédito essas coisas. Santo, aleluia. Segundo os Coríntios capítulo 5, verso 15 e 17. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Lembre-se, Maria, após receber a visita de Gabriel, daquele arcanjo,
Ele trouxe para ela o verdadeiro propósito da vida dela. Ela não viveu mais para si mesma. Aleluia. No natural é assim. Após a mulher engravidar, ela não vive mais para si mesma. É verdade. Ela passa a alimentar, não só para ela, mas para a criança, para aquele ser que ela está gerando. Veja, você está gerando a palavra, você não vive mais para si mesmo. Tudo que você alimenta agora é para essa palavra. Por isso nós não ouvimos qualquer coisa. Por isso nós não falamos como as pessoas comuns falam. Nosso linguajar é diferente. Amém. O que nós alimentamos é diferente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não é porque às vezes são coisas erradas, mas é porque nós não queremos perder tempo. É como Rebeca. O papai, a mamãe, os irmãos, fica mais um pouquinho. Não, eu quero encontrar com Isaac. Aleluia. As coisas do mundo estão dizendo para nós, fica mais um pouquinho, acessa mais um pouco isso ou aquilo. Você não, eu não quero perder tempo, eu quero encontrar com Isaac. Aleluia. Você não quer, meu irmão, ficar mais nem um segundo aqui nessa terra, você já quer encontrar com Isaac. Veja o que te espera do outro lado. Por que as pessoas estão tão presas aqui? Porque elas não estão olhando para o que aguarda logo ali. Tudo que elas vê é esse perímetro. Tudo que elas vê é somente esse espaço. Somente o que esses olhos podem alcançar. Aleluia. Mas Rebeca estava olhando logo adiante. Amém. Se ele enviou essa comitiva com tanta riqueza, imagina o que ele tem lá. Aleluia. Verdade. Glória a Deus. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Ela carregava outra vida dentro dela. Era uma novidade constante. Veja, todos os dias nós estamos alimentando, nós precisamos alimentar esse Espírito Santo para que esse bebê cresça. Amém. Imagina se a mamãe que está grávida decide parar de comer, o que vai ser daquela criança que está sendo gerada? Se chegar a nascer, vai vir cheio de problemas, anemias e etc. Ou nem vai nascer morta. Mas veja, Deus nos deu alimento para que nós alimentamos a cada dia essa criança, esse Jesus, esse rapto. Aleluia. Precisamos alimentá-lo e Deus vai colocando cada vez mais circunstâncias, cada vez mais aperto. As coisas vão apertando cada vez mais. O profeta cita em algumas mensagens sobre, no primeiro Êxodo, o pai de Moisés. Uma delas é a mensagem do doutor Moisés. Arão, todos os dias, chegava do trabalho, depois de tomar um tanto de chicote, cansado, a janta estava preparada, mas ele ia para um local e ia clamar. Ia clamar pelo libertador. E clamava todos os dias. Ele chegava e clamava. E o profeta vai trazendo esse quadro de uma forma dramática, e ele mostra por que Arão tinha aquele desejo tão forte pelo libertador. Quem sabe outros israelitas já tinham desistido, já estavam ali blasfemando, reclamando. E outra coisa, que rapidamente as pessoas entram num espírito de reclamação.
Mas Arão não, estava ali clamando, clamando, clamando. O profeta fala, o libertador estava nele. Amém. Ele era o pai de Moisés, a semente já estava nele. Aleluia. Se há a semente de Deus em você, Glória a Deus. assim como havia em Maria, porque o anjo Aleluia. fez sombra sobre ela e ela estava grávida do Espírito Santo. Se você está grávida do Espírito Santo, você clamará por este rato. Glória a Deus. Aleluia. E achou-se grávida do Espírito Santo. Se eu tenho essa semente, o profeta fala que o rapto é uma revelação. Amém. Se eu carrego dentro de mim essa fé, ao ser alimentada pelo Espírito Santo, ela vai a cada dia chegar a esse nível, até que, como Enoque, que andou na presença de Deus, foi tendo companheirismo com Adão, foi ouvindo de Adão quantos ensinamentos, quantas experiências de Adão, até que foi tomado. Ele andou tanto nessa atmosfera, nessa dimensão espiritual, que ele não pôde mais voltar para essa natural. Se há essa semente em nós, como em Arão, pai de Moisés, desejava tanto o libertador, carregava aquela semente, ele era o pai do libertador. Se nós carregamos isso, meus irmãos, nós vamos desejar isso mais do que qualquer coisa neste mundo. Aleluia. Agora talvez isso está meio abafado em você, talvez isso está meio dormindo em você, mas o Espírito Santo está aqui despertando isso no seu coração. Glória a Deus. Um dia Lázaro, um membro da igreja de Jesus, dormiu. Jesus disse que ele estava dormindo. É verdade. Quem sabe muitos hoje estão dormindo. Mas se esse arcanjo estiver aqui, Glória a Deus. mas se essa voz de arcanjo estiver aqui, você vai despertar. Aleluia. Desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Não foi o que Paulo disse? Talvez você está dormindo, ainda há recurso. Ainda há recurso. Amém. Aleluia. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Eu já vou aqui encerrando. Citar só mais uma. Na mensagem Redenção pelo Poder, parágrafos 117 ao 120. Vocês sempre apontam quão perverso o mundo está ficando, mas não veem quão poderosa a igreja está ficando. Amém. Ao mesmo tempo, ela está levantando de pé no campo, porque ela é um pequeno rebanho, mas irmão, Deus está com ela, e ela vai triunfar, tão certo quanto Cristo ressuscitou dos mortos. Amém? A igreja de Deus nunca desvanecerá, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Mostra que estariam contra ela, mas não podem prevalecer. A igreja vai triunfar através do sangue de Jesus Cristo, para a marca da vitória. De uma coisa tenho certeza: Deus terá uma igreja sem mácula, ruga ou mancha. Amém? Estou tão feliz por isso. Agora, se estou nessa igreja, amém? Irmão Branco, como entro nela? Através de carta? Não. Como se entra nela? Através do nascimento. Nascido nela. Estou na família Brana fará 45 anos, no dia 6 de abril próximo, e nunca pediram para me unir à família. Eu nasci Brana e sempre serei Brana. Eu nasci um cristão em Jesus Cristo. Eu serei um cristão. Amém. Porque assim ordenou Deus através da eleição. Ele nos chamou através da graça do seu próprio Filho amado. Nós o aceitamos e temos vida eterna. Por um aperto de mão, por ser um membro, por uma carta, por um Espírito, fomos todos batizados num só corpo,
Jesus Cristo. Amém. E aí nos tornamos concidadãos do reino. Aleluia. Veja, para a nossa conclusão aqui, Lucas 1, verso 30. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Veja isso conectado com Efésios 2. Vamos ler aqui alguns versículos. Grande graça que Maria encontrou aos olhos de Deus. Conosco não é diferente. Veja, Ele vos concedeu a vida. Isso capítulo 2 de Efésios, versículo 1 até o 10, para nós encerrar. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados a ira. No entanto, porém, todavia, era necessário passar por Samaria. Amém. Ele também passou pelo nosso caminho. Ele também trilhou o nosso caminho com essa graça. Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Amém. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele já colocou em cada um de nós, essa fé está em nós. Amém. Nós só precisamos alimentar ela. Glória. Aleluia. Não é nenhuma fantasia, não é nada mirabolante, está em nós. Amém. Precisamos alimentá-la. Glória. Só precisamos sair desse conforto natural de pensar: estamos na mensagem, agora cremos, Deus tem nos mostrado a terceira vinda, o milênio, o intervalo, maravilha, amém? Mas precisamos, de fato, tomar posse dessas coisas. Amém. Como? Fazendo disso realidade em nossas vidas. Não só ouvindo, não só sabendo dessas coisas, não só olhando para essas coisas como algo que vai acontecer lá na frente, mas vendo isso como realidade. Amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Porque se nós tentarmos por nós mesmos, nós não conseguimos, mas nós precisamos olhar para as Escrituras, como Maria, não tinha condição nenhuma, mas Deus veio fazer a obra, mas ela se rendeu. Então, vamos abrir mão dos nossos sentidos, dos nossos pensamentos, das nossas vontades e nos render à vontade de Deus para nós. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Amém? Você está gerando a palavra. Como Maria gerou a primeira vinda, nós estamos gerando a segunda vinda. Amém. E achou-se grávida do Espírito Santo. Amém. Não pelas nossas obras, não porque nós fomos bons, porque nós nascemos na mensagem ou isso ou aquilo, mas porque achamos graça aos olhos de Deus. Aleluia. Para gerar a palavra dos nossos dias. Amém? Vamos ficar de pé. Glória. Meu Deus. Aleluia. Aleluia.
Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por aquilo que o Senhor tem nos dado, e possamos a cada dia alimentar o Teu Espírito Santo nas nossas almas, nas nossas vidas, para que alcancemos essa fé perfeita e num dia desses, Pai, possamos ser transformados por essa renovação do entendimento que tem sido nos dado a cada dia, Pai. Nós glorificamos o Teu santo nome, porque nós achamos graça aos olhos de Deus, assim como Salomão, com todas as mulheres que tinha, mas um dia, Pai, a Sulamita achou graça aos olhos do rei. Ó Deus, quem é esta? Nós olhamos, ó Pai, para essas pessoas humildes e simples, quem sabe desprezadas pela sociedade por não estar ali ocupando cargos de conceito, cargos importantes, lugares de status, mas eles ocupam, Pai, o lugar de esposa do Senhor Jesus Cristo. Quem é essa? Essa que está gerando a segunda vida de Jesus Cristo. Nós, Pai, entregamos a vida de cada um, Senhor. Tu conhece a necessidade, Pai, de cada vida, seja enfermidade, seja libertação, seja o que for, Senhor. Que esta palavra, que um dia gerou vida no ventre de Isabel, aquela vida que estava ali, Senhor, quem sabe dormindo, sem ter, ó Pai, um avivamento, ao ouvir a saudação, ao ouvir, ó Pai, este evangelho, essas boas novas, essas coisas que hão de ser, ó Pai, aquilo foi vivificado, que isso possa vivificar no coração destas vidas aqui presentes, Pai, e que qual for as suas necessidades, que isso possa ser atendido, em nome de Jesus Cristo. Amém.